O programa a seguir é uma produção independente. A responsabilidade é inteiramente de seus idealizadores. Agora na TV, Ondas Play. Assuntos variados dentro da ótica cristã e no campo emocional, gerando reflexões em busca de uma vida mais equilibrada. Programa Encontros que Transformam. Apresentação: Pastor Eldon Matos. Realização: Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Olá, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para esse programa Encontros que Transformam. Mais uma vez aqui na companhia do meu irmão, amigo, Wallace Aragão. Vamos lá, boa noite a todos. Vamos para mais um bate-papo, né? Mais um bate-papo, mais uma conversa aí legal, descontraída, apesar de ser um tema, como você falou, delicado, né? Demais, tem um pouquinho pesado, né? Pesado, mas assim, a gente tem que falar sobre isso e desmistificar algumas situações, né? Então eu espero que seja um programa bom, apesar do tema. Que vocês possam participar do programa também. Você pode participar pelo programa pelo site www.tvondasplay.com.br. Você entra lá, já vai estar o programa rolando lá. Se você for embaixo, assim, vai ter o link do WhatsApp para você participar. O número do WhatsApp é 995327705, tá? Lá no TV Ondas Play, você vai lá embaixo, assim, na aba, no lado esquerdo, você vai ver o WhatsApp, que é 995327705. E se você quiser ver o programa no conforto da sua casa pela Smart TV, pela Roku. Isso aí. Vamos lá. Pela Roku. Também você pode entrar pela Sul TV canal 93, pela Brasil TV, pela Max Cloud TV canal 100, pela Limex World TV, pela Amazon Fire TV e também pelo nosso site tvondasplay.com.br. É isso aí. Esse que falou agora foi o William, nosso operador aqui Isso aí. Grande William. Da nossa tecnologia aqui da informação. E é isso. Então, assim, participe, tá? Mande suas dúvidas, mande sua cooperação aí para nós. De repente você tem um testemunho para contar. De repente você é um policial militar, você trabalha aí na segurança pública, você tem algo para compartilhar conosco aqui. Ou você tem algum tipo de dúvida, compartilhe com a gente. Então, entra lá no WhatsApp ou manda um... Por exemplo, de repente você tem o meu WhatsApp, o WhatsApp do Wallace. Pode mandar. Manda para ele, manda para mim. Tá aberto aí. Fica mais fácil assim também. A gente vai bater numa bola aqui. Então, assim, a gente vai falar sobre essa questão. O Wallace já esteve aqui um tempo atrás, nós falamos sobre isso, sobre ansiedade, sobre depressão. Um pouquinho entramos nessa questão do suicídio, né? Na tropa, né? Na polícia, no caso aqui. Aliás, cara, você nem se apresentou. Você veio aqui já há um tempo, mas as pessoas, tem gente que não te conhece. Que não conhece. Então vai lá, Wallace, se apresenta. Ou tem pessoas que esqueceram, né? Com certeza. Eu sou Wallace Aragão, sou o 3º sargento da Polícia Militar. Trabalho na Polícia Militar há 15 anos. Já desempenhei várias funções em órgãos externos cedido à polícia. Sou cristão desde janeiro de 2007. O meu momento de conversão se deu por um processo depressivo ao qual eu estava passando na época, momento de separação, um momento muito conturbado, e me fez ficar afastado da Polícia Militar durante 8 meses. Tive um processo de depressão profunda, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Foi um processo bem complicado, sabe? Mas hoje estamos aqui restaurados. Superou isso tudo. Pronto para falar um pouquinho, para poder ajudar, né? Então, foi bom você até ter tocado nisso, que a gente já entra já de sola nessa questão. Essa questão de você ter se afastado foi logo no começo da sua carreira militar? Como é que Não, foi isso? isso foi em 2016, eu já estava com 8 anos de serviço. Antes da gente começar, pastor, eu posso deixar só uma palavrinha aqui para a gente introduzir essa questão toda? Com certeza, agora. Lá em Romanos 11, o último versículo. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Isso aqui eu tenho toda certeza que é um projeto de Deus para a gente levar um pouco de testemunho, um pouco do dia a dia, e com toda certeza tem alguém assistindo nesse momento que precisa ouvir
um pouco do que nós passamos na rua. Então, em 2016, eu já estava caminhando já para 9 anos, final de 2016, né, eu já estava caminhando para 9 anos de polícia militar e vivia uma vida louca. Eu enchia todo o meu tempo com trabalho, afastamento da família, por conta de salário que não era o condizente com a função que a gente desempenha. Infelizmente, hoje, no Brasil, de uma maneira em geral, o policial militar ele é mal remunerado. Ele não é reconhecido por parcela da sociedade, pela maior parcela da sociedade. Não só o policial militar, como o policial civil, o guarda municipal, hoje bombeiro, a polícia penal, o bombeiro. Então, isso acaba nos causando um monte de transtorno, um monte de síndromes que joga a gente no fundo do poço. Então, quando a gente somatiza todo esse problema do nosso dia a dia, essa falta de reconhecimento, os maus tratos que a gente passa dentro da própria instituição, isso acaba acarretando problemas psicológicos e psiquiátricos, algumas vezes irreversíveis. Né? Com certeza. Então, assim, a gente pode dizer que é uma tragédia silenciosa, né? Esse crescimento, porque é um crescimento assim absurdo. Eu tenho aqui, assim, eu dei uma estudada, eu fiquei meio alarmado com os índices que eu vi. A gente tem assim pouca coisa assim que eu percebi aqui do Rio, de estatísticas assim atualizadas 21, 22 ano, né? 21, 22, mas a gente tem uma estatística melhor assim até de São Paulo, de como aumentou. Então assim, o anuário de Brasileiro de Segurança Pública 2022 dá conta de um aumento de 55% do número de suicídios, né, entre policiais. Exatamente. Essa questão ela é até meio difícil da gente falar sobre os dados estatísticos de suicídio pelo seguinte: o militar que comete o suicídio, o autoextermínio, ele deixa a família dele desamparada. Pois é. A família perde direito à pensão, perde direito a uma série de fatores e cuidados de benefícios que o governo deveria dar. Isso aí. Inclusive por se tratar de uma doença, algumas vezes adquirida no decorrer do serviço, mas não é reconhecida como ato de serviço. E muitos dados são mascarados. Nós, quanto colegas de serviço, muitas vezes, por não querer ver a família desamparada, a gente acaba conduzindo aquela ocorrência de uma maneira que não faça a família perder esses direitos. Sem contar que existe muito estigma aí fora na população, se o policial militar, que é uma pessoa treinada, capacitada, tem todo aquele trabalho psicológico, como as pessoas acham que nós temos. É verdade. Pô, se ele cometeu suicídio, imagina o que não vai acontecer comigo. Uma pessoa né? comum, cidadão comum. Então, creio eu que os dados que o senhor tenha sejam os mesmos. Bate mais. Então, a gente tem um aumento no eixo Rio e São Paulo, onde praticamente dobra o número de suicídios de 2020 para 2021. Isso aí. Então, eu fui até um pouquinho mais atrás, buscando alguns dados, e o que me espantou foi que entre 2004 e 2009, o número de suicídios dentro das profissões de segurança pública era 4 vezes maior do que o índice de suicídio na população civil. Então, nós tínhamos um número de suicídio numa média de 4 casos a cada 100 mil habitantes na população civil, e de 17 na população de militares, incluindo as Forças Armadas, os policiais militares, policiais civis. E isso fica escondido, esses dados não são trazidos à tona. A grande mídia, ela hoje, eu passei um caso recente de suicídio na família, e foi o que me fez buscar sobre esse assunto. Porque quando a gente começou a fazer contato com a mídia para poder saber o que dava para ser feito, o que a gente podia buscar de informações e levar de informações, a grande mídia diz que ela não pode noticiar casos isolados de suicídio. Então,
acredito eu que essa falta de informação ainda faça esse número Com certeza. elevar muito mais. Não, com certeza. Isso aí é uma... É interessante, que a gente fala, eu ia falar um negócio aqui, mas eu tenho que explicar isso aí. Eu estava vendo um dado lá de São Paulo, que eu não consegui pegar esse dado aqui, na nossa realidade aqui de Rio de Janeiro. Somando as 3 polícias, polícia militar, polícia civil, polícia técnica, em São Paulo hoje eles têm lá 111 mil policiais. Dentro de 111 mil policiais, 29,3 se suicidaram. Então, é grande esse número. Então, isso se tornou o quê? Uma epidemia. É uma epidemia. Tamanha a grandeza desses números, entendeu? Quando soma essas 3 forças. E é interessante, eu não sei como é que está aqui no Rio, eu não consegui esse dado comparando aqui com o Rio. Tá? É chato a gente ficar falando isso, né? Trazer esses dados assim, mas é interessante. O número de policiais civis que se suicida é extremamente maior do que os policiais militares. É interessante, né? Eu peguei um dado aqui, 54 na Polícia Civil e 61,5 de policial civil. Assim, eu achei assim, pô, mas como é que se explica isso, né? O percentual da Polícia Civil, ele se torna mais alto pelo número do efetivo que a Polícia Civil tem. A Polícia Civil hoje tem um efetivo infinitamente menor do que o efetivo da Polícia Militar. Então, assim, a gente pega no Rio de Janeiro um exemplo, foram 9 suicídios cometidos em 2020 e 13 suicídios cometidos em 2021. Já na Polícia Civil, nós não tivemos nenhum suicídio no ano de 2020 e 2 suicídios cometidos no ano de 2021. Então, acredito eu que esse índice, esse aumento também do número de suicídio tenha se dado por conta da pandemia. Esse período que nós vivemos de pandemia foi um período de isolamento muito drástico. Então, com esse isolamento, muitas situações fecharam, muitos comércios fecharam, muitas empresas faliram e o policial militar ficou sem ter tanto o policial militar quanto o policial civil ficou sem ter como fazer o ganho extra. Então, o aumento das dívidas, a dificuldade de poder prover algo melhor para a família, creio eu que tem aumentado absurdamente o número de casos de depressão. E essa depressão acabou levando alguns colegas a cometerem esse suicídio. Isso aí, cara. É tudo assim, essa questão da ansiedade, da depressão. Tem a questão do burnout, que o burnout já é essa exaustão devido à profissão, que assim, policial militar, o policial civil, os profissionais da segurança pública estão expostos aí, e acarreta aí nessa questão do suicídio. Mas, Wallace, assim, a gente conversou um pouco na outra vez sobre isso. Como é que está essa situação do atendimento do policial que é diagnosticado com a depressão, ou os amigos estão vendo que alguma coisa está errada? Porque, assim, no convívio, vão percebendo alguma coisa, né? Pô, fulano não está legal. Como é que está esse atendimento hoje dentro do quartel? Hoje ainda existe um tabu muito grande, né? Hoje ainda existe um tabu que faz com que os colegas não procurem esse atendimento. Nesse ano de 2016, eu comecei a perceber que eu estava entrando numa fase de agressividade muito grande. Algo que estava incomum no meu dia a dia. Eu estava perdendo a cabeça por qualquer coisa. Estava perdendo a vontade de estar no trabalho, o que inicialmente para mim era um sonho, estar na Polícia Militar. Então, quando eu comecei a perceber que o nível de agressividade estava aumentando, que me faltava vontade de trabalhar, me faltava vontade de sair de casa, eu comecei a perceber, opa, tem alguma coisa errada, eu estou doente. E quando eu percebi esse meu motivo de doença, esse meu momento de doença, na verdade, eu comecei a pensar no seguinte: eu tenho um trabalho que me custou, que me foi sacrificante estar ali, e eu tenho 2 filhos. Então eu preciso hoje focar nisso aqui. Se eu parar de trabalhar, vai me faltar o dinheiro. Mas se eu continuar da maneira que eu estou,
vai faltar a minha vida para os meus Isso filhos. aí. Então, procurei o tratamento fora da polícia. A polícia hoje, a Polícia Militar do Rio de Janeiro hoje, ela não dispõe do acompanhamento psiquiátrico. Não dispõe. Poucas são as unidades da Polícia Militar onde se encontra o psicólogo, o oficial psicólogo, para poder fazer o acompanhamento durante o serviço. Em nenhuma das situações estressantes de troca de tiro, de morte durante o serviço, nem no confronto com o marginal, nem o colega sendo baleado, não existe a preocupação de saber se o policial militar está bem, se não está, o que aquilo ali gerou, se gerou algum efeito nele dentro da casa, com a família. Não existe. Tá? É vida que segue. Vida que segue, vai lá, vai e vence, guerreiro. Isso aí, deixa de ser frouxo, que depressão é falta do que fazer. É mais ou menos por aí mesmo. Hoje, existem estudos, e o senhor vai saber falar até um pouco melhor do que eu, que comprovam que a depressão ela é um problema genético, que ela pode ser um problema causado por algum trauma, ou que pode ser alguma disfunção hormonal. Claro. Pode ser alguma disfunção hormonal. Só que, infelizmente, ainda existe uma parcela dos colegas de trabalho, dos oficiais e praças, que não conseguem enxergar isso. Talvez por ignorância, por não querer buscar esse tipo de conhecimento, ou talvez por falta de acesso à informação, ou por ter vivido esse problema. Então, eu acho que ainda falta um trabalho dentro das forças de segurança, dentro das Forças Armadas, para mostrar isso. Hoje, a gente tem o Setembro Amarelo, que fala sobre os problemas de depressão, os problemas psicológicos e psiquiátricos, e eu acredito que um dia ainda vão enxergar dentro das forças de segurança a necessidade de desenvolver um trabalho em cima desse mês de conscientização. Porque as taxas são grandes, estão aumentando, e infelizmente a gente tem que falar a realidade, que elas ainda vão aumentar muito e muito mais. E o número de suicídio pode ser ainda maior, né, devido ao que você falou, a falta de dados, né? São poucos, escassos, né? Então a gente tem isso aí. Mas isso que você falou aí, a gente tem debatido aqui, né, William? A gente falou, inclusive, no Setembro Amarelo, sobre essa questão do tabu. Existe muito tabu ainda. Então, assim, foi o que você falou. Se no paisano é assim, nós civis, né, que somos paisanos, a questão do suicídio, da depressão, da ansiedade, né, já é uma questão assim, que você é frouxo. Isso é a falta de roupa para lavar. Vai lavar uma roupa, falta de um tanque de roupa para você lavar. São essas questões culturais que nós temos. Você imagina isso no policial militar. Que você falou, é preparado, passou por uma série de cursos, aquela coisa toda. Cara, mas a gente tem que ver que ali é um ser humano, cara. É um ser humano. E essa rotina deles de confronto, de ver muita coisa. Às vezes nem participou, assim, às vezes não é nem um confronto, às vezes são no diário. No dia, o dia foi até tranquilo, não teve nenhum confronto. Mas o que eles veem vai atender uma ocorrência de uma briga de família, de um cara que bateu numa mulher. Então, assim, juntando isso tudo aí, cara, isso vai caindo no psicológico da pessoa. Não tem como não cara, cair. Não tem como. E aí junta isso, junta um salário defasado, junta que o policial tem que fazer o RAIS. É RAIS que se fala mesmo? São 2 programas que nós temos hoje aqui no Rio de Janeiro. O PROES, né? A gente tem o PROES, que é o Programa Estadual de Integração e Segurança, e o RAIS, que é o Regime Adicional de Serviço. Então, a gente pega hoje aí a escala mais utilizada na Polícia Militar. 12 por 24, 12 por 48. Aí a gente explica para o pessoal que está lá no mundo civil. Eles não sabem. A gente trabalha 12 horas na parte da manhã, então, para exemplificar, eu chego na segunda-feira, assumo meu serviço às 7 horas da manhã, saio às 19, descanso 24 horas, retorno para o quartel na terça-feira à noite, trabalho das 19 às 7 da manhã,
para descansar 2 dias. Então, eu já trabalhei segunda e terça, descanso quarta e quinta, para trabalhar sexta e sábado de novo. Sendo que essas minhas 12 horas de serviço noturno não me dão direito a descanso. Claro. Então, eu não posso encostar minha viatura para poder tirar um cochilo, para descansar. Nem pensar. Eu tenho a obrigação de estar na rua essas 12 horas trabalhando. Então, você soma essas 12 horas de serviço noturno em um mês. São 36 horas de sono perdido. Essas 36 horas de sono perdida durante um mês já vai começar a desregular todo o meu sistema hormonal, que vai me acarretar alguma coisa mais grave lá na frente. Com certeza. Além disso, já vai me acarretar mais uma outra série de fatores, que é a distância da minha família. Eu não estou presente com a minha família, muitas vezes sem ver sem acompanhar o crescimento dos meus filhos. Sou obrigado a sair dessas 12 horas de sono noturno e já emendar num RAIS. Então já vou para mais 12 horas, de 8 a 12 horas de serviço. Eu vou emendar de 20 a 24 horas de serviço, 24 horas invertido, para poder ter condições de levar um conforto maior para minha família. Às vezes estou com minha casa em obra por necessidade, tenho a necessidade de comprar um carro melhor porque o carro já está velho, está caindo aos pedaços, é um IPTU, um IPVA, uma matrícula na escola que eu tenho que pagar e o desespero aumenta. E como é que eu vou arrumar tempo para ir ao médico? E se eu for ao médico, o que esse médico vai fazer comigo? Vai me encaminhar para o psicólogo? Mas se eu for no psicólogo, como que os colegas vão me olhar? Se eu chegar na rua e comentar com o paisano que eu faço um acompanhamento psicológico, como é que ele vai me olhar? Você é cara de espanto e pô, que isso? Sabe? Então, Não faça isso. Esses tabus junto com a necessidade dificulta mais ainda o E tratamento. você nem falou, você falou assim, da questão desse trabalho puxado dentro da corporação. Sem contar aqueles que ainda fazem um trabalho por fora de segurança. Que existe, né? E que o risco ainda é maior, a exposição na segurança. Eu já perdi alguns colegas de turma, já perdi vários colegas que trabalharam comigo em outras unidades, justamente na segurança. A nossa exposição na segurança é muito maior. Morre mais policial trabalhando na folga do que em serviço. Exatamente. O índice de morte por letalidade violenta do policial militar na folga é muito maior do que o índice dele em serviço. Sendo que, mais uma vez, nesse caso, os dados deles nem são mascarados, porém são omitidos pela grande mídia. E quando são levados à população, são levados de forma a fazer a população entender que morreu porque ele escolheu essa profissão. Morreu porque escolheu ser policial militar e eu não tenho nada a ver com isso. Infelizmente é isso, né, cara? Então, cara, assim, é cruel. É cruel, é desumano. É uma situação, assim, é muito complicada e a gente não consegue ver, assim, como é que a gente vai sair dessa? É um trabalho que tem que ser feito, assim, se começar hoje, para se aperfeiçoar daqui a uns 5, 10 anos, cara. É um trabalho de médio a longo prazo. Cara, pois é, porque assim, nós temos aqui hoje Vamos falar da nossa realidade aqui, nós estamos aqui em Maricá, cidade de Maricá, perto aqui de Niterói. Nós temos o HPM. Aqui em Maricá não tem hospital da polícia. Não. Então, vamos supor... Aliás, não sei nem se o HPM comporta assim, um policial baleado, ele vai para o HPM? Não. Não, hoje, nessa região aqui de Maricá, São Gonçalo e Itaboraí, vão todos os baleados para o hospital de São Gonçalo. Geraldo Clube Bandeira, Hospital Geral. Alberto Torres. Alberto Torres, beleza. Então, o HPM hoje, ele serve mais ou menos para quê? Para atender o HPM familiar do PM. O HPM hoje de Niterói só funciona a parte ambulatorial. Nem questão cirúrgica, internação, não funciona mais lá. Então deve ter um psicólogo. Psicólogo. Hoje psicólogo. Nós temos um psicólogo atendendo no 12º Batalhão, que foi trazido
pelo nosso ex-comandante. Nós tivemos uma troca recente de comando aqui no batalhão. Hoje nós temos um excelente coronel, tenente-coronel comandando nosso batalhão, tenente-coronel Aristeu Caveira, uma excelente pessoa. E nós temos um psicólogo atendendo, trazido pelo ex-comandante, que era o coronel Carmo, para poder fazer esse atendimento e acompanhamento da nossa tropa aqui na unidade. Se você procurar em outras unidades, você provavelmente não vai achar. Pô, isso já é uma... Cara, é um ganho. Hospital Central da Polícia Militar, você não vai achar. Isso é no Rio. No Rio, no Estácio. Psiquiatra, hoje só na junta médica. Aí. É complicado. Hoje o acompanhamento psiquiátrico do policial militar vai ser feito na esfera civil. Ele vai ter que procurar aqui fora, num plano de saúde, Vai ter que gastar dinheiro. ou pagar uma consulta particular. Se quiser um atendimento de qualidade e se quiser também não se expor, Ainda tem esse detalhe. eu acho que essa é a grande questão, dele não se expor. Não, mas hoje eu acho, salvo engano, nós temos 3 psiquiatras hoje trabalhando na Polícia Militar e os 3 só na junta médica. Não temos atendimento psiquiátrico hoje nas unidades de saúde da polícia. Legal. Fala aí, William, o que nós temos aí? Então, temos alguns comentários Vamos aqui. lá, então vamos para os comentários. Vamos lá. Não se identificou, mas eu acredito que seja o Elvis, talvez. Porque ele comentou logo em seguida aqui, mas ele falou, forte. Aí o Elvis Almeida comentou que o programa seja muito abençoado Amém. e consiga atingir os objetivos propostos. Amém. Amém. Daí tem mais um comentário aqui, né? Também não se identificou, precisamos orar pelo nosso segurança e pelos profissionais que estão nela também. Isso aí. E aí um comentário meu também em relação ao que vocês comentaram até agora. Fala aí, William. Quando você comentou do Setembro Amarelo, é muito curioso que não só na parte da Polícia Militar, dos militares em si, como também dos civis, como também entre os pastores, entre os psicólogos, Claro, sempre, sim. todos esses meios têm o mesmo tabu. Mas você não pode ficar doente. Como é que você tá com depressão? Como assim? Pastor não pode ter depressão, policial não pode ter depressão, militar não pode ter depressão, pastor não pode. E, no geral, as pessoas não podem ter, aparentemente. Isso aí. Porque é um tabu. E é uma coisa que eu vejo que é tão nocivo de você propagar dessa forma, né, que chega a ser prejudicial. Isso aí. Então, é essa questão de algumas profissões que têm esse estigma, né? Carregam esse estigma de que você tem que estar em cima do bem e do mal. Como se o policial militar, como se o médico, como se o pastor, né? O homem que prega a fé, ele não pudesse ter doenças psicológicas, cara. O mais incrível nessa situação toda é a gente ouvir algumas pessoas dizendo pra gente que o problema de depressão é falta de Deus. Então, o pastor que está ali vivenciando, está ali na fé, pregando a palavra, com o joelho dobrado, ele está com depressão por falta de Deus? Se fosse falta de Deus, será que Deus daria a sabedoria ao homem para estudar o funcionamento do cérebro humano, o comportamento, toda aquela cascata hormonal, como que funciona, o que faz... E ficaria por isso? É só por obra do diabo? Então, Deus vai dar um entendimento para o homem estudar, formular o medicamento, formular tudo, para no final das contas, eu que sou um reles ignorante, dizer que aquilo ali é por falta de Deus, simplesmente? Pois é. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê alguns personagens que são heróis da Bíblia com depressão, com ansiedade, com angústia. Elias, Davi, Pedro, Paulo, em algumas falas dele, você vê claramente ali uma situação de estresse, de ansiedade, de depressão. Por que não? E homens de Deus, por que não? Elias quis morrer. Debaixo do pé de Zimbro, ele pede a morte. Eu quero morrer, pô, estão me perseguindo aí. Então, assim, por que não? Então, assim, é um tabu. É tudo por causa desse tabu que você está falando, William. Então, assim, o Setembro Amarelo, cara, é um começo, sim, mas é muito pouco ainda, cara. É um mesinho que se fala, mas é muito pouco.
E ainda assim se fala pouco durante esse mês. Pouco, É pouco, muito, é não. pouquíssimo divulgado. Se fala pouco. É com pouquíssimo certeza. divulgado. Para o senhor ter uma ideia. Eu falei até para minha esposa que eu não tocaria nesse assunto, mas é algo que é difícil de eu não falar por eu também viver. Por eu vivenciar isso desde junho. Hoje, se você entrar na internet e fizer uma pesquisa, você vai achar no Rio de Janeiro os principais pontos para se cometer suicídio. Isso aí, exatamente. É só você colocar no Google ali que o Google vai te dar quais são os pontos de mais fácil acesso e que o seu objetivo vai ser cumprido a contento. Não é aquela situação de você chegar ali, tentar o ato e o ato não se efetivar. Falhar. São lugares onde é certo de você conseguir fazer. Dentre eles se encontra a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Hoje, a UERJ é um dos principais pontos utilizados para autoextermínio. Então, em junho, nós passamos por esse problema na família, onde meu cunhado acabou se dirigindo para a UERJ e se projetou do 12º andar. Sendo que toda essa pesquisa ele fez no notebook dele. Ele entrou, procurou os locais, viu que na UERJ seria um local de facílimo acesso e que tinham algumas pessoas que relatavam como fazer. Após esse fato ocorrido, foi o start para a gente começar a se preocupar com essa questão da depressão, da ansiedade, do suicídio. E eu fiz contato com repórteres de vários jornais. Vários. E obtive a mesma resposta de todos eles, que caso eles viessem a noticiar esse fato, todos eles seriam descredenciados e perderiam o registro dele no conselho da classe, no conselho de classe. Posterior, nós fizemos contato com a UERJ. A UERJ hoje ela possui um comitê de combate e prevenção ao suicídio. Por incrível que pareça, esse comitê de prevenção ao suicídio, infelizmente, não previne nada. Porque a psiquiatra que trabalha nesse comitê, hoje ela é uma das principais psiquiatras do Brasil, na verdade da América do Sul, com trabalhos desenvolvidos sobre suicídio. Porém, ela fica de pé e mãos atadas porque a reitoria e a prefeitura do campus da UERJ, do Maracanã, limita O trabalho dela. o trabalho dela. E nós levamos a ideia para o pessoal da segurança, para a chefia de segurança da UERJ, que meu cunhado não estudava lá e conseguiu acessar o prédio. Então, uma das coisas que nós levamos de ideia para eles foi, cara, por que não um controle de acesso? Se você começar a colocar um controle de acesso aqui, vai evitar com que aconteça? Não vai. Porque quem for aluno da UERJ que tiver com esse intuito, Vai fazer lá. vai fazer lá. É complicado. Porém, quem não é aluno vai ter essa dificuldade. E a resposta que nós obtivemos foi a seguinte: os funcionários não querem. Porque se você coloca um controle de acesso de entrada e saída, você vai controlar o horário de chegada e o horário de saída dos funcionários. E aqui o pessoal chega a hora que bem entende. Então, Vale também para os alunos, né? Porque a partir do momento que você tem uma carteirinha, eu imagino que você faça um controle desse numa catraca, você passando, você tem a hora que você entrou, e se você até foi, né? então é uma coisa que a mas- gente não consegue entender. É. Isso não chega aos ouvidos das autoridades competentes, porque a mídia não gera esses dados, não toma uma proporção, um vulto, como a gente chama na Polícia Militar, as ocorrências de vulto. E
E a população fica com pés e mãos atadas. E posterior a isso, nós fomos fazer uma pesquisa mais aprofundada. Só até o dia 21 de junho de 2022, do dia 1º de janeiro de 2022 ao dia 21 de junho, já haviam ocorrido cerca de 40 suicídios na UERJ. Isso é brincadeira, cara. 40 suicídios na UERJ. Em 6 meses. Cara, isso é um absurdo, né? E as coisas mais fáceis que poderiam ser feitas, que era esse controle de acesso, janelas fechadas, tela nas janelas, retirada de bancos próximo à parede, tudo isso não foi feito e continua tudo da mesma maneira. Em consequência, durante esse processo de pesquisa que nós fizemos, nós começamos a perceber que vai muito além do psicológico e do psiquiátrico. A UERJ já funcionou, segundo histórias que nós achamos na internet, algumas a gente não sabe se são reais ou se não são, durante o Brasil colônia, na região onde foi construída a UERJ, havia um cemitério indígena, isso são relatos que havia um cemitério indígena onde eram enterrados índios que nasciam com problemas. Posterior, foi construída uma capela e foi levado para lá um padre, e esse padre trabalhava com exorcismo, e que durante uma dessas situações a igreja pegou fogo durante um ato de exorcismo desse padre, a igreja pegou fogo e o padre morreu lá queimado. Posterior, foi construído um hospital psiquiátrico. E dentro do hospital psiquiátrico era constante os suicídios ali na área. E logo depois foi encerradas as atividades do hospital psiquiátrico e construído o prédio da UERJ. E desde então, da construção daquele prédio da UERJ, os suicídios são recorrentes ali. É uma questão espiritual também. Então, eu gostaria até de aproveitar o momento para convidar as igrejas, convidarem os pastores, convidarem as pequenas, grandes e médias igrejas para a gente levantar um clamor por isso. Levantar esse clamor por conta dessas vidas que estão sendo ceifadas. Não só naquele local, mas de uma maneira nacional, se a gente puder. Claro. Levantar um clamor para a gente tentar coibir essa ação. Eu não consigo acreditar que seja da vontade de Deus que pessoas se auto-exterminem. Acho até que seja permissivo, mas não consigo acreditar que seja da vontade dele que isso aconteça. Então, acho que seria muito bom convidar vocês, pastores, vocês, irmãos que congregam em várias denominações, a levantar um clamor, a orar, dobrar o joelho, se dirigir ao local onde vocês saibam que é constante essas práticas de autoextermínio e orem. Peçam a Deus, dobrem seus joelhos. Vamos colocar mais o nosso coração diante dessas vidas para evitar que o número aumente cada vez mais, né, pastor? Isso aí. Então, assim, falamos sobre muita coisa aqui. Fala aí, Willy, tem mais uma comentário aqui. Uma participação aí, Tem mais uma participação aqui. É uma pergunta que eu fiquei até intrigado. Voltou. Eu fiquei até intrigado com relação à pergunta, mas vamos lá. Vamos lá. Para quem tem pensamento suicida, estar constantemente portando uma arma, como resistir a isso? E esse comentário deu até um arrepio na hora. Essa eu posso te responder de cadeira, William. Então, aí é com ele. Posso responder para você e para quem fez a pergunta. Durante esse processo que eu passei de depressão, o que não faltou foi a vontade de me auto-exterminar com o intuito de acabar com todos os problemas. Eu achava que, naquele momento, eu acabar com a minha vida, eu retirar a minha vida,
eu diminuiria o meu sofrimento, o sofrimento dos meus pais, o sofrimento dos meus filhos, coisa que não é verdade. Quando eu tiro a minha vida, eu acabo tirando a vida dos meus pais, de alguns amigos próximos, dos filhos, da esposa, e seja quem estiver mais próximo ali no momento. Então, tinha dias de eu pegar o meu telefone, olhar para o meu telefone com a mão, a arma na outra, olhava a foto dos meus filhos no telefone, olhava para a arma e ficava naquela. E agora? O que eu faço? Eu estou entre a cruz e a espada. Eu estou entre o amor e entre a dor. E o que me fez sair desse processo de pensamentos suicidas e em querer tirar a minha vida foi o amor dos meus filhos. Naquele momento ali eu posso dizer que o amor dos meus filhos, junto com um plano que Deus já tinha na minha vida, foi o Porto Seguro, né? Foi o Porto Seguro. Foi o que me salvou. Foi essa âncora que te segurou, cara. Porque, assim, a gente... eu vi vários... Tem aí, William, o nome da pessoa que mandou, não, né? Não, ela não se identificou. Não, tá legal. Só para... Assim, por informação, é o mesmo perfil que falou que precisamos orar pela nossa segurança e pelos profissionais que estão na área. Então, foi a mesma pessoa que comentou logo. Porque tem a participação do Elvis aí, que é meu pai. Um abraço, pai. Deus te abençoe. E tem uma outra participação de outra pessoa. Amém. Assim, o que passa pela cabeça de uma pessoa, né, cara, para tirar sua vida assim, naquele momento ali? A gente escuta alguns relatos. Eu já escutei alguns relatos, né? Aqueles momentos ali, os últimos momentos que passa pela cabeça. Deve ser deve ser uma solidão. Porque essa falta dessa âncora que você teve, dessa última corda que ele se apega, eu acho que essa pessoa, acabou tudo para ela. É o último recurso. Porque o que eu ouvi das pessoas falarem é o seguinte, assim, fazendo um compêndio, né, compilando tudo. As pessoas quando vão, até difícil falar, mas quando as pessoas vão se matar naquele último momento e elas não conseguem porque alguma coisa aconteceu e elas são, né, ou alguém pegou, o que elas pensam é o seguinte: caramba, o suicídio vai me livrar dessa dor que eu estou sentindo. Exatamente. É a última coisa. Ou então a cabeça do suicida, ela pensa assim: se tudo falhar, eu tenho a morte. Eu tenho isso aqui que vai me livrar. Porque a depressão, a angústia, a ansiedade, isso aí causa uma dor dentro da pessoa, cara. E a pessoa não consegue viver com isso o dia inteiro. Se ela não procurar ajuda, e aí é o que você falou, é um remédio que vai ajustar o hormônio que está faltando, é um hormônio da alegria que de repente está faltando, é o hormônio que é responsável pela euforia que está faltando. De repente é isso aí. E você tomando um remedinho, cara, levanta a pessoa. Eu conheço pastores em São Paulo que fizeram parte daqui da minha infância, aqui na Igreja Batista de Niterói, que fazem questão de falar para todo mundo: eu tomo um remédio e estou bem. Isso não é vergonha. Não é vergonha. Eu tomo remédio e me ajudou e me ajuda muito. Porque eu não estava dando conta. Então, assim, existe todo um tabu, né? Inclusive da pessoa ter vergonha de dizer que está tomando um remedinho, cara. E qual o problema? A pessoa tem, assim, um ganho na vida que é gigante. Por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não me libertei disso antes? Então, assim, como deve ser angustiante, deve ser sufocante essa pessoa que está vivendo esses momentos aí, cara. É horrível, sabe? São dores inexplicáveis. Pô, cara, uma pessoa... Porque assim... É uma sensação de impotência. É aquele dia... Quando eu passei por esse processo, eu saí da casa onde eu morava e fui morar de favor numa outra casa. Nesse período, foi um período que o governo do estado estava falido, nosso salário atrasando. A gente chegou a perder 45 dias de salário nessa de joga o salário para frente, volta para a data de pagamento e volta para o dia 10 de novo e volta para o dia 2. E nessa brincadeira a gente perdeu uns 45 dias de pagamento. Sem contar que depois de um período a gente começou a receber o salário fracionado dentro do mês. A gente começou a receber o salário parcelado.
Então, nessa que você recebeu o salário parcelado, o juros já comeu um pedação, Caramba. não sobrava dinheiro para nada. E eu, na preocupação de não deixar faltar nada para os meus filhos, eu ficava sem comer para poder fazer compra para levar na casa deles. E a casa onde eu morava, eu não tinha televisão, eu tinha mal uma geladeira. Se abrisse o congelador da geladeira, você achava um pacote de 5 kg de salsicha e um saco de 5 kg de arroz do lado. Era o que eu tinha em casa. Cama eu não tinha, tava com um colchão de solteiro no chão, igual de mendigo, um colchão de solteiro velho, imundo, roupa de cama rasgada, minhas roupas todas dentro de saco preto, encostado na parede, esse saco de lixo de 100 litros, minhas roupas todas assim. E eu com um quarto escuro, nem lâmpada eu tinha no quarto. Era mal a tomada do lado do colchão onde eu deitava para dormir, e ali era o lugar que eu queria ficar todos os dias. Dali era o lugar que eu não queria sair, porque eu estava no escuro, ninguém me via, eu me sentia envergonhado por viver aquela situação que eu estava vivendo no momento, eu me sentia impotente por não conseguir lutar com a depressão, e não é fácil, não é fácil. E falo para todos, está passando por um problema depressivo, por um processo depressivo, sentiu que está entrando no processo depressivo, procure ajuda. Isso aí. Procure ajuda. Você não vai conseguir vencer a depressão sozinho. É isso aí. E assim, procure uma ajuda. É para isso que estão as igrejas aí. Eu volto a falar aqui. Wallace, eu vejo muitas pessoas batendo muito na igreja. E a igreja, para mim, ela tem um papel fundamental na sociedade hoje. Fundamental. É a igreja que recebe pessoas drogadas, com problemas com droga, com bebida, pessoas com problemas psicológicos, problemas no casamento. E lá elas são tratadas, são saradas, existe um acompanhamento. Às vezes não tem nenhum psicólogo na igreja, não tem nenhum psicanalista na igreja, mas só de os irmãos abraçarem essa pessoa, caminharem, ajudarem. Fala da pessoa perceber que ela não está sozinha. Pois é. Às vezes dá uma cesta básica. Ah, está precisando de roupa. Então a igreja oferece isso aí. Eu vejo as pessoas batendo na igreja, falando mal de igreja. Eu fico triste com isso. E a igreja tem esse papel fundamental. Então procure uma igreja evangélica. Converse com o pastor, converse com o responsável, converse com o oficial da igreja, com alguém responsável para a igreja. Procure um parente, procure uma ajuda. Entendeu? Estamos falando aqui de profissionais da segurança pública, mas, de repente, você é um professor, você é um médico, você é um enfermeiro. Procure ajuda. E eu estava observando algumas coisas. Dentre as profissões que mais cometem suicídio no mundo estão os profissionais de segurança pública, os profissionais de saúde, incluindo médico veterinário, enfermeiro, técnico e professores. Isso aí. São as profissões pouco reconhecidas, mal remuneradas, que sofrem pressão o tempo inteiro, que estão constantemente longe da família para poder buscar uma remuneração melhor e que a sociedade olha com desprezo. Essas profissões correspondem hoje em torno de 80% dos suicídios mundiais. E são profissões importantes, né, cara? Importantíssimas, importantíssimas. É algo surreal. Como é que eu vou olhar para um professor, que é quem me ensinou tudo que eu sei hoje, para chegar onde eu cheguei, com desprezo? Pois é. E vou pensar em remunerar mal um profissional desse? Como que eu vou olhar para um profissional de segurança pública, que é quem batalha para me dar segurança, para eu me deslocar para um lado e para o outro, para eu me divertir, para eu trabalhar, e eu vou achar que essa pessoa não merece valor? Tira esse profissional da rua. Tira o médico, o enfermeiro do hospital público ou do particular, seja lá onde for. Você vai ver onde vai parar a tua saúde. Pô, complicado, cara. Complicado. Mas, o Wallace, assim, o William já levantou a placa de 5 minutinhos. Mais uma vez passou, eu nem percebi. Meu Deus do céu. A gente não quer, assim, às vezes está falando aqui do policial, a gente não quer assustar, não, cara. Porque, assim, eu sei que tem pessoas que vão nos assistir que geralmente têm um sonho de ser policiais militares, policiais civis. Tem a questão boa também, né, cara? Né? Então, assim, a gente não quer assustar ninguém, mas faz parte do ônus de você ser um policial militar
todo esse combo aqui que a gente conversou aqui. Então, você tem que estar atento. Né? Eu acredito, assim, que ninguém entre para a polícia militar e se veja atrás de uma cadeira fazendo trabalho burocrático. Se bem que tem. Tem. Mas eu acho que quem entra não se vê assim, né? Depende. Algumas pessoas já entram pensando no trabalho burocrático. Vou ser policial e vou trabalhar na intendência. E eu não vejo nenhum problema. A minha vida na rua funciona por conta do colega que trabalha no administrativo. Claro, não, com certeza. Existe aquela pessoa que é responsável pelo meu pagamento. Claro. Existe o colega que é responsável pela minha alimentação. O colega Pela que é responsável viatura, pela né? manutenção da Isso aí, viatura, isso aí, não. pela compra de material da viatura. Perfeito. Então, eu acho que existe campo para todo mundo. Para quem quiser. Vai chegar na Polícia Militar, poxa, eu não me adaptei no serviço da rua, mas eu sei mexer muito bem com Photoshop, com CorelDRAW. Cara, vai trabalhar na área de publicidade da polícia. Exatamente isso que eu te falei, mas assim, eu jamais imaginaria, assim, por exemplo, vou entrar para a polícia. Pô, já imagino rua, correria, aquela coisa toda. Eu jamais me imaginaria... Acho que é o sonho da maioria. Exatamente. Eu jamais me imaginaria estar de um escritório, dentro de um ambiente fechado. Mas esse que você falou, de repente a pessoa teve um problema, não se adaptou, e ele é um excelente administrador. Ele é um mecânico, ele é um cara que trabalha com TI, tecnologia da informação, e vai fazer um trabalho excelente. E ele vai ser deslocado para essa... Né? Então, assim, existe a parte boa também, né, cara? Existe. Então... Existe cadeira para todo mundo sentar. Não fique com medo, então, da Polícia Militar. A polícia aqui está para servir, proteger... Sempre. E, Wallace, eu vou te falar uma coisa. Deve estar faltando uns 2 minutinhos agora. Eu vou falar uma coisa aqui, cara. Eu escuto muitas pessoas também batendo muito na polícia, sabe? Falando mal da polícia. E eu poderia falar várias coisas aqui, mas eu não venho ao caso. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Às vezes que eu entrei num lugar complicado, numa área complicada, e que eu falei, cara, estou com medo. E eu vi uma viatura da polícia, eu vi um policial militar, aquilo gerou dentro de mim uma segurança... uma sensação de cara, estou protegido. Então, assim, eu ainda acredito muito na polícia militar, no policial militar. A gente costuma falar 2 coisas. Para quem é ateu e para quem não acredita na polícia. No primeiro momento de sufoco, na terra é para a polícia que você chama. É verdade. E você, no segundo momento, você olha para o céu e fala assim, meu Deus, me ajuda. Então... quem não gosta da polícia esquece disso rápido, e para quem é ateu, lembra logo que existe um Deus no céu que protege a gente. Com certeza. Então, quem bate na polícia hoje é quem nunca precisou dela. Quem bate na polícia hoje é porque não reconhece nem o que ela faz de bom na sociedade. Isso aí. Porque sem a polícia hoje na rua, ninguém anda. Não anda. É o caos. O caos vai se instalar. Isso aí. E acabou. Nós não vamos recuperar a paz de volta. Isso aí. Tira a polícia, seja ela militar, a civil, a federal, a rodoviária federal. Você tirou a polícia da rua, tirou as forças de segurança pública da rua, acabou a paz. Acabou, isso aí. Ô, Wallace, que pena que acabou, mas assim, vamos ver se a gente se encontra mais para frente para conversar sobre outros temas. A gente vai conversar muito sobre... Com certeza. Sobre a profissão, tá? Eu queria agradecer a todos aí por terem participado do programa. Você que está vendo hoje, eu vou ver em outro momento. Você pode também mandar suas dúvidas, né? Depois, você pode até mandar, que eu vou entrar lá e, de repente, te respondo, tá? William, muito obrigado aí pela tua participação. Wallace, mais uma vez, muito obrigado. Pastor. Dá um abraço na Helena. Vamos fechar com chave de ouro? Vamos orar. Mateus 11? Você vai ler Mateus 11 e vai orar. Fechou. Fechou? Fechou. Beleza? Vamos lá, então. Mateus 11, a partir do 28, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim acharei descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Amém. Então, você que está aí se sentindo cansado, pesado, sobrecarregado, achando que não tem mais saída na sua vida, se lembre. O jugo é bom, o fardo é leve, e na presença de Deus você vai conseguir carregar tudo isso e vai passar. Aleluia. Então, Pai, aqui nesse momento, nós entregamos nossos corações.
Amém. O Senhor diz que na tua palavra que onde 2 ou mais estiverem reunidos, assim o Senhor se fará presente. E eu creio que aqui o Senhor está. Pai, que o Senhor leve a tua paz, a tua sabedoria, a tua tranquilidade e a tua serenidade a todos os corações daqueles que estão assistindo nesse momento. Amém, e que ainda irão assistir. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o dono de toda a sabedoria, o Senhor é o que nos dá o entendimento da tua palavra. Se faça presente no lar de cada um de nós aqui. Que o Senhor possa nos conduzir em segurança no retorno aos nossos lares. Que o Senhor possa estar presente em cada lar nesse momento, amém, fazendo com que a tua presença toque no coração e converta cada um dos corações à presença do nosso Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, isso aí. Então, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja com você na sua casa, que a boa mão do Senhor continue sobre tua vida, te abençoando, te guardando, te livrando de todo o mal. Amém? Nos vemos na próxima segunda-feira com mais um programa Encontros que Transformam. Você viu na TV Ondas Play o programa Encontros que Transformam. Apresentação: Pastor Eldo Matos. Realização: Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro.